Eu esqueci de falar, na verdade não esqueci, deixei para agora. Minha esposa está aqui, Denise Silva. Deixei um pouquinho depois essa parte familiar, porque tem a ver com o que eu quero falar agora. Nós somos 2 e agora nos tornamos 3. Né? Estamos grávidos e esperando, que a gente não sabe se vai ser um menino ou menina, mas já esperando essa criança que está chegando. E é interessante porque a decisão de ter um filho nunca é uma decisão lógica. Vocês já pararam para pensar? Porque se a gente pensar de forma fria e calculista, o que nós ganhamos quando temos um filho? Nada. Se a gente pensa o que a gente perde quando a gente tem um filho, um monte de coisa. A gente perde dinheiro desde antes do nascimento, a gente vai perder sono, a gente vai perder paz, a gente vai se preocupar eternamente por essa criança que vai se tornar um jovem e essa preocupação segue para sempre. Então, por que pessoas continuam tendo filhos? Se filhos só dá trabalho, se filhos só faz a gente perder. Qualquer pai, qualquer mãe responderia o que vale a pena. Perder as noites de sono, perder o dinheiro, perder um monte de coisa, vale a pena. Sabe por quê? Porque existe uma coisa importante envolvida nisso tudo, que se chama amor. E se você parar para pensar, amar sempre é perder. Sempre amar é perder. Jesus, ele trouxe uma definição de amor muito precisa para nós. Ele disse, ninguém tem maior amor do que esse. Qual? Alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, o maior amor é perder a própria vida. Então, toda espécie de amor é perda. Mas é um tipo específico, especial de perda que sempre vale a pena. Amar é sempre perder. E é uma perda que sempre vale a pena. E eu queria começar te fazendo uma pergunta e já dando a resposta aqui, né? Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou os céus e a terra? Porque Deus é uma família desde a eternidade. Vocês concordam comigo? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é eterno, absoluto, infinito. Ele não precisa de nada, ele não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma falha em si, nenhuma imperfeição, ele é completo em si mesmo. Ele é uma família dele mesmo. Um ser completamente autossuficiente. Tudo que foi criado precisa de Deus, mas Deus não precisa de nada. E de repente ele tem uma ideia, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente começa a pensar por que Deus criou. E eu sempre tenho perguntado isso nos lugares por onde tenho passado, e as pessoas respondem as suas mais diversas possíveis. Porque Deus queria adoração, Deus queria alguém que o adorasse, uma terra que o adorasse. Deus não precisa de adoração. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ela perguntou, qual o lugar certo de adorar? É no monte ou é no templo? E ele falou, você não está entendendo nada. Porque a hora chegou em que o Pai não procura adoração. O Pai não procura lugares. O Pai procura pessoas. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o interesse de Deus são as pessoas. O interesse de Deus é o homem, mas a necessidade de Deus não é o homem. Porque ainda que o interesse de Deus seja o homem não é a necessidade de Deus. Da mesma forma que ainda que a necessidade do homem seja Deus, ainda tem alguns que não têm Deus como interesse. Então por que Deus criou todas as coisas? E aí a gente começa a pensar, Deus é onisciente, Ele criou o homem, colocou uma árvore que não podia comer do fruto daquela árvore, mas Deus já sabia que o homem ia pecar, por que criou o homem? E vem todas essas confusões na nossa cabeça. Parece que Deus criou uma coisa que deu errado. Mas isso só parece quando a gente não entende que Deus é amor desde o princípio. Deus é família desde o princípio. Então imagine essa relação de amor entre o Pai e o Filho na eternidade. E amor é algo que não pode ser contido, não pode ser colocado num pote. Assim como um casal que se ama transborda e gera filhos. Por quê? Porque ele ama. Eles se amam, e o fruto do amor é aquela criança que só vai fazer eles perderem um monte de coisa, mas vai valer a pena. Da mesma maneira, Deus desde a eternidade é família em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, numa relação de amor que não pode se conter em si mesmo e que transborda, e uma vez que transborde, precisa transbordar sobre alguma coisa.
Então Deus, que é amor, desde o princípio criou os céus e a terra e colocou o homem dentro desse lugar para que todo esse amor transbordasse sobre todas as coisas criadas. Isso não é bonito para você? Isso é lindo. Esse é Deus. É saber que estamos aqui, existindo, respirando, porque um dia Deus nos amou. E Ele nos amou quando a gente ainda nem existia, antes da criação do mundo. E todas as coisas que Ele fez por amor. Essa é a nossa base. Essa é a nossa base. E uma coisa que eu tenho falado em alguns lugares é que algo tem me inquietado muito nesses últimos meses. Tem me inquietado no sentido de pensar como que nós podemos, como igreja, restaurar uma dinâmica que tenha esse Deus que é amor no centro. Restaurar uma dinâmica que tenha a presença de Deus no centro, o assunto de Deus no centro. Eu queria falar nessa noite para pessoas que querem muito, mas não sabem como. Sabe quando você começa a perceber que você está com sede? Então você diz, eu preciso de água, eu preciso de mais. Eu preciso de algo além, eu preciso de mais profundo. Só que você pode olhar ao seu redor e dizer, eu estou no meio do deserto. Eu sinto sede, mas eu estou no meio do deserto. Ou seja, eu tenho uma necessidade, eu quero muito, mas eu não sei como. Eu quero falar para esse tipo de pessoa. Se você é uma pessoa que quer muito, se você é uma pessoa que deseja muito, que está entendendo que nesses dias o Pai está fazendo algo novo e quer participar disso, e quer conhecer mais a natureza desse Deus, quer conhecer mais as obras desse Deus, aquilo que Ele está movimentando na terra, eu quero falar para você hoje. Porque eu acredito que o Espírito está falando algo para a igreja na cidade e nós devemos ouvir. Então eu queria que você fechasse seus olhos rapidamente, colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo: Espírito Santo, toma o meu coração, toca o meu espírito, a minha mente e o meu corpo com a sua palavra. Eu estou aqui. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 5 e nós vamos tentar entender rapidamente aqui o que Deus está movimentando nos nossos dias. Esse Deus que desde o início é um Deus criativo e que desde o início é amor. João capítulo 5, versículo 17. João capítulo 5, versículo 17. Jesus, porém, lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Mais uma vez. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. E essa resposta tornou os habitantes de Judá mais dispostos a matá-lo, não apenas porque ele violava o sábado, mas também porque, ao dizer que Deus era seu Pai, alegava igualdade com Deus. Portanto, Jesus disse isto: eu lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E Ele lhes mostrará coisas maiores que essas, para que vocês também fiquem admirados. Então, nesse texto, Jesus está tendo uma discussão com os fariseus, com os habitantes de Judá. Ele está dizendo: olha, meu Pai trabalha até agora, por isso que eu estou fazendo as obras que eu estou fazendo. Só que lá em Gênesis capítulo 2, nos primeiros versículos, fala que Deus, tendo criado todas as coisas, descansou das suas obras. Então, por que lá no início Deus descansou e por que agora Deus está trabalhando? Porque uma coisa aconteceu: Deus cria o homem e coloca ele no meio do jardim e fala para o homem: você vai ser um vice-gerente, você vai administrar todas as coisas e todas essas coisas estarão debaixo do meu governo. Eu quero que você imagine a terra toda como um ambiente árido, e Deus coloca um jardim pequeno no meio dessa terra. E coloca um homem e a mulher dentro desse jardim e fala para eles: cultivem, guardem o jardim e multipliquem-se. O que isso ia gerar? À medida que o homem ia se multiplicando, o jardim ia ficando mais apertado. É aquela casa que você começa a ter filhos, você tem que reformar ou se mudar. O jardim ia ficar mais apertado, só que Deus tinha dado a ordenança de multiplicar, ao mesmo tempo que tinha dado a ordenança de cultivar. Ou seja, a presença de Deus estava com o homem no meio do jardim. E à medida que o homem fosse se multiplicando, ele ia cultivando um jardim.
E a presença de Deus era o centro dessa realidade, o centro desse trabalho. O homem estava trabalhando, submetendo todas as coisas a Deus. E à medida que ele ia se multiplicando e trabalhando, aquela terra que era árida ia virando um jardim, porque ele ia estendendo da realidade que ele estava experimentando, da presença de Deus no meio do jardim, por toda a terra. Então imagine uma situação hipotética que o pecado não tivesse acontecido. Hoje, nós estaríamos vivendo num grande jardim em todos os continentes da terra, com a presença de Deus sendo a realidade presente na terra, real na terra. Esse é o plano, esse é o propósito. E a notícia é: esse propósito não mudou em nenhum momento. Então por que nós não estamos vivendo no jardim? Por que a presença não está sendo uma realidade na terra? Porque uma coisa aconteceu, e você sabe muito bem disso. Chama-se pecado. Uma quebra na estrutura legislativa de Deus, porque o amor é legislativo. O amor tem leis, tem parâmetros. E aí o homem quebra essa lei, ele tenta só se tornar Deus. Ele tenta fazer aquilo que ele quer e não a vontade do Deus dele. E aí ele cai em pecado. Mas quando o homem cai em pecado, toda a glória que estava dentro do homem, ela também é desfeita. Então a realidade que estava dentro do homem vai embora. Lembre-se que Deus soprou no homem o sopro de vida, o elemento celestial, a presença de Deus. E quando ele cai, ele perde essa presença, porque ele é feito do pó e para o pó ele vai voltar. O sopro de vida é arrancado dele. Então isso gera uma desordem dentro do homem. Tanto que o homem olha para si mesmo e diz: nossa, eu estou nu. Só que isso não era novidade, porque ele foi criado nu e sempre esteve nu. Só que a nudez do homem não representava vergonha, porque ele não tinha o que esconder. Mas quando ele perde a presença, ele só tem a sua própria realidade vazia e precária. E ele precisa esconder isso, porque ele sente vergonha disso. E quando o homem cai, ele perde toda essa realidade que estava dentro dele. E com ele leva toda a criação. Porque Paulo fala em Romanos que a criação está sujeita à escravidão por causa daquele que a sujeitou, o homem. O homem cai e o que vem depois da queda do homem é a queda de toda a criação. E aí tem outra coisa que acontece, e eu estou tentando fazer um panorama para a gente chegar onde a gente tem que chegar, que a gente conhece muito bem, que está lá em João 3,16, que fala: Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus é amor, que deu o seu Filho justo pelo injusto. Agora ele entrega a sua própria vida para resgatar esse homem da sua posição original. E isso resulta numa coisa chamada salvação. Então quantos aqui foram salvos pelo sacrifício de Jesus? Eu queria te dizer que a salvação não é o objetivo. A salvação não é a finalidade. A salvação é o único meio possível para nos colocar de volta no caminho do objetivo, do propósito. Porque Deus não criou o homem para ser salvo. Porque Deus não criou o homem necessitando de salvação. Significa que a salvação não pode ser a finalidade. A salvação é um retorno. Em hebraico, techuvá, arrepender-se, fazer meia volta no caminho, retornar onde você caiu. A salvação é sempre a porta de entrada. Por isso que o anúncio do Evangelho começa dizendo: arrependei-vos. Ele inicia dessa forma, mas ele não termina assim. O anúncio do Evangelho termina lá em Apocalipse dizendo: eu vi uma cidade ataviada como uma noiva, Nova Jerusalém, descendo dos céus, e Deus estava no meio deles, e não havia mais lágrimas, não havia mais choro, não havia mais dor, porque o Cordeiro habitava no meio deles. Esse é o objetivo, esse é o propósito, esse é o plano de Deus, e é para isso que Deus está trabalhando desde o princípio. Deus não está trabalhando para salvar os homens. Deus está salvando os homens para o seu trabalho. Vocês estão entendendo a diferença? E eu queria te fazer uma pergunta: se nós estamos como igreja trabalhando para salvar os homens, ou estamos salvando homens para o trabalho que estamos fazendo, que é o trabalho do Pai? Como disse Jesus: meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. O meu trabalho é definido pelo trabalho do meu Pai. Aquilo que eu faço é um espelho, é um reflexo do que o meu Pai está fazendo. E como ele pode refletir o que o Pai está fazendo? Ele vê. Ser filho de Deus significa ter uma visão do Pai. Jesus está dizendo: o Filho não faz nada por si mesmo, mas apenas aquilo que vê e ouve o Pai fazendo.
Eu queria te perguntar, o que você tem visto nesses dias? Será que você tem visto a situação caótica da política, a situação caótica do governo, a situação caótica das suas finanças, a situação caótica da sua cidade? Isso todo mundo vê. São profetas do óbvio, todo mundo sabe disso. A pergunta que nós temos que fazer como igreja é: eu estou vendo aquilo que o Pai está fazendo? Porque se eu estou enxergando apenas a situação que está à minha volta, eu vou me movimentar da forma que, condicionado pelas coisas que estão à minha volta. Mas se eu tiver uma visão do Pai, aí eu vou me movimentar a partir daquilo que Ele está fazendo. Então a maior necessidade dos nossos dias hoje é ter uma visão celeste do Pai. Nós precisamos ver o Pai. Por isso que Paulo orou pela igreja, dizendo: eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Porque senão você pode ter recebido a salvação, mas não ter entendido o objetivo, o propósito. Por isso que esse mesmo Paulo fala na carta de Gálatas, dizendo: olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, a libertação não é a finalidade, a salvação não é a finalidade, mas a liberdade é a finalidade da salvação. E o que é a liberdade? A liberdade é viver a vida de Deus. E o que é a vida de Deus? João 17, versículo 3. A vida eterna é conhecer a Deus como único e ao Filho que Ele enviou. E conhecer, a palavra conhecer, aparece pela primeira vez em Gênesis, quando Adão conhece a sua mulher Eva. E sabe o que acontece quando Adão conhece Eva? Nasce Caim. Ou seja, conhecer não é ler um livro sobre. Conhecer não é ter informação sobre. Conhecer é tornar-se um com. A palavra hebraica para conhecer é experimentar. É um conhecimento de quem experimenta. A vida eterna é experimentar a Deus como Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, ao Deus que me amou, com todo o meu entendimento, com todos os meus sentimentos e com toda a minha força, e amar o Filho de Deus, que é a imagem de um Deus que é invisível. Isso é vida eterna. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é experimentar a Deus. Você pode estar frequentando todos os domingos o culto. Você pode até mesmo ser salvo por Cristo, porque você não fez nada para ser salvo. Ele que fez tudo na cruz. Mas você pode não estar experimentando a vida eterna, que é a vida que Deus está desenvolvendo ou desejando desenvolver dentro de você, que é o conhecimento do seu Filho. Esse é o objetivo. Esse é o plano. Restaurar a realidade da presença dentro, para que a partir de dentro se restaure a realidade da presença fora. Porque o homem perdeu o primeiro dentro e com ele caiu toda a criação. Agora a obra de Cristo é restaurar o homem por dentro, para com ele erguer toda a criação. Esse é o objetivo. Nós não podemos pensar em redenção de cidades, se não entendemos a redenção do nosso povo. Nós não podemos pensar em transformação de cidades, se não entendemos a transformação da nossa mentalidade. Nós não podemos pensar numa cidade que é cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, se nós não estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus é a maior necessidade da nossa cidade. Conhecer a Deus é a maior necessidade da igreja dos nossos dias. E como eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus quando eu me aproximo da vida do Filho de Deus. Jesus uma vez está falando com seus discípulos e ele diz: eu vou para o Pai. Os discípulos se desesperam: nós vamos perder você, então pelo menos mostra-nos o Pai. Aqueles discípulos estavam andando 3 anos e meio com Jesus. Eram discípulos, faziam parte do ministério de Jesus. Sabe o que significa isso? Isso é muito mais do que você faz parte. Porque qualquer ministério da igreja, por mais que seja bênção, não é andar com o próprio Jesus. Eles faziam parte do maior ministério que você pode imaginar. E Jesus fala: eu vou para o Pai, e eles falam: mostra-nos o Pai. E Jesus se irrita, porque Jesus também se irrita. E ele fala: estou há tanto tempo com vocês, e vocês me dizem: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por que os discípulos não estavam vendo o Pai? Porque estavam com Jesus, mas não estavam vendo Jesus. Porque Jesus não era o centro da atenção dos discípulos. O centro da atenção dos discípulos era quando Jesus ia restaurar o Estado de Israel e a nação de novo. Quando que você vai nos livrar do Império Romano? Quando você vai fazer com que a gente não pague mais tributo para César? E Jesus foi lá e pagou o tributo para César, dizendo: dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Ele estava acabando com a expectativa dos discípulos. Os discípulos estavam dizendo: quando você vai nos ajudar na nossa vida financeira? Quando você vai nos ajudar na nossa família? Quando você vai nos ajudar nas nossas emoções? Eles estavam andando com Jesus, a fim de extrair de Jesus coisas. Por isso nunca olharam para Jesus como quem contempla. Por isso nunca viram o Pai. Deus estava no meio deles, mas eles não amaram a Deus como Deus. Eu tenho certeza que Jesus está no nosso meio, porque somos a igreja. Isso não é sobre nós, não é a música que você canta, nem a oração que você faz. É a palavra dele que diz: onde tiver 2 ou mais, ele vai estar presente. Ele está aqui agora. A questão não é essa. A questão é se nós estamos usando a ele, ou se nós estamos tentando contemplá-lo, para ter uma visão do belo e cair aos seus pés e ser transformado por aquilo que ele é. Esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo dos encontros, esse é o objetivo da nossa vida: olhar para o belo, contemplar a sua santidade, cair aos seus pés, como Isaías viu o Senhor assentado no nosso sublime trono e disse: ai de mim, porque sou pecador. E imediatamente foi transformado à imagem daquele que ele estava vendo no trono. Esse é o nosso desafio, porque esse é o plano. Em Efésios capítulo 1, Paulo fala que o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Sabe o que é todas as coisas ali no original, no grego? Todas as coisas. Não tem diferença nenhuma. Fazer convergir tudo em Cristo. Ele é o centro. É para Ele que temos que caminhar. É isso que Deus está fazendo. Por isso que Jesus fala: eu só faço aquilo que o Pai está fazendo. O que o Pai está fazendo? Ele está revelando a vida de Cristo, para atrair todos a Cristo, não apenas para a salvação, mas para conhecimento do Deus eterno. Conhecer a Deus é a maior necessidade da sua vida. E você pode passar a sua vida inteira na igreja, e no último dia ele olhar para você e dizer: nunca te conheci. Repare que ele não fala: você nunca fez nada para mim. Porque eles falam: eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava no ministério, eu estava com você, eu estava na igreja, eu tinha tudo que todo mundo disse que eu tinha que ter. E ele olha e fala: você esqueceu do principal ponto: me conhecer. E quando eu olho para ele, eu sou transformado à imagem e semelhança daquilo que ele é. É impossível olhar para ele e não ser transformado à imagem dele. É impossível. Por isso que Pedro olha para Jesus e fala: você é o Cristo. E Cristo olha para ele e fala: então você é Pedro. A identidade de Pedro está relacionada a quem Cristo é, porque a identidade da palavra idem vem da ideia de parecido. Qual a sua identidade? Com quem você se parece? Essa vai ser a sua identidade. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você contempla Cristo não como um servo, mas como um Senhor, e contempla a beleza da sua santidade, você vai sendo transformado à imagem e semelhança dele. E esse é o projeto de Deus. Esse é o lugar para o qual Deus quer nos restaurar. Essa é a realidade do jardim. Esse é o propósito da igreja. Esse é o sentido da sua vida. Você pode buscar sentido em todas as coisas. Você pode buscar sentido nos prazeres desse mundo. Você pode buscar sentido no dinheiro. Você pode buscar sentido no seu filho, na sua mãe, na sua esposa, no seu marido. Você pode buscar sentido na igreja, no ministério, no louvor, na oração, na palavra. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Você só vai encontrar sentido nele. Porque quando o homem foi criado, a voz de Deus, e a voz é a palavra de Deus, que é Cristo, caminhava com o homem no jardim. Porque Adão era amigo de Jesus. Esse é o propósito. É para esse lugar que nós queremos ir. É esse o convite que eu queria fazer para vocês, porque meu tempo já terminou aqui. Que nós olhássemos para Ele e fôssemos restaurados pela presença dEle. Isso é adoração. Esse é o plano de Deus. Fazer com que todos olhem para Ele. No Salmo 2, eu queria, só para finalizar, ler com você o Salmo 2. Salmo capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor. A gente finaliza com o Salmo. Enquanto você abre no Salmo 2, eu queria te dizer uma palavra de Hebreus. Em Hebreus a Escritura diz que mais uma vez a voz de Deus abalará não somente o céu, mas também a terra. Eu queria te dar uma mensagem que eu acredito ser uma mensagem profética nessa noite.
a voz de Deus está abalando todas as coisas que são abaláveis. Enquanto você se apegar a coisas que são abaláveis, você vai ver nos próximos dias essas coisas começarem a ruir. Deus está abalando a política, Deus está abalando a religião, Deus está abalando a nação, Deus está abalando o mundo, porque a voz dele vai estremecer tudo que é abalável, para permanecer apenas o seu reino, que é inabalável. Aquele que busca o reino e a sua justiça serão como o monte de Sião que não se abalam, mas aqueles que buscam as coisas dessa vida serão abalados em todas as áreas da sua vida. Preste atenção nessa palavra. Salmo capítulo 2. Antes da gente ler, eu quero que você relembre que Jesus disse: os últimos dias serão como os dias de Noé. Eu preciso que você lembre isso. Nos dias de Noé existia um homem louco construindo uma arca que durou 120 anos. Sabe o que isso significa? Que depois de 120 anos, se a palavra que Noé achou que ouvia de Deus não fosse de Deus, ele tinha perdido a vida toda. Significa que a palavra só se cumpre na sua vida quando você já está num ponto que não tem como voltar para trás. Quando toda a sua vida foi comprometida por essa palavra. Enquanto você tiver reservas, você não vai ver a palavra se cumprir na sua vida. Mas quando você entregar tudo, você vai começar a ver o cumprimento dessa palavra. Quando não há mais lugar para olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ele vai comprometer toda a nossa vida e nos fazer perder tudo, porque isso é amor. E aquele que perde a sua vida ganha. Isso é o Evangelho. Salmo capítulo 2. Percebam o cenário dos últimos dias. Porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão. Os reis da terra estão posicionando-se. Os líderes estão conspirando juntos contra o Senhor e contra o seu Cristo. Eles gritam: rompamos com os seus grilhões, joguemos fora as suas correntes. O que se assenta no céu ri. Adonai os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. Agora diz o Senhor: eu mesmo ungi o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto. Veja que Deus está olhando para o próprio filho. O Senhor me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e o mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro e despedaçá-los com um vaso de barro. Deus está falando isso para o filho. Agora o versículo 10. Qual a advertência para os reis e os homens da terra? Portanto, reis, sejam sábios, recebam advertência, juízes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se, mas com temor. Beijem o filho, para que não se ire e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente, assim como o dilúvio, sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. Estão entendendo isso, gente? Deus ama o seu filho e colocou o filho como centro de tudo. Quando estamos no filho, somos amados por Deus. E Deus está dizendo: todos os reis da terra que conspiram contra o filho, ha, ha, ha. Quando Deus olha para a política da sua nação, sabe o que ele faz? Ha, ha, ha. Enquanto você está muito preocupado com tudo que pode acontecer, ele está dizendo ha, ha, ha. Porque ele ungiu o seu filho. E ele está dizendo: eu estou advertindo a vocês, enquanto há tempo, porque de repente virá o dilúvio. Beijem o filho, para que ele não se ire quando voltar, para resgatar, para estabelecer o seu reinado entre os homens. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vamos caminhar em direção ao Cristo, ao Filho. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos mergulhar fundo, mergulhar fundo. E tudo o que nós estamos fazendo na cidade, toda a nossa entrega de vida, da minha família, tem sido na tentativa de ajudar uma geração a caminhar em direção a esse filho. Enquanto caminharmos juntos. Por isso fizemos esse convite no início. Se você entende que você quer ir mais profundo, se você entende que Deus está fazendo algo hoje, e eu sempre falo lá na nossa comunidade, Deus pode estar fazendo algo hoje, e algo vai vir sobre a terra, e a cidade de Salvador pode não receber. Eu não quero isso.
nós vamos orar até que Ele venha sobre essa cidade. Eu não quero que aconteça na cidade tal, na nação tal, na ilha tal. Eu quero que aconteça em Salvador. Nós vamos orar até que, nós vamos jejuar até que, nós vamos buscar até que, nós vamos bater na porta até que Ele venha. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Vamos juntos como cidade. Eu queria só fazer uma oração, posso, pastor? Queria que você ficasse de pé e orasse junto comigo. E eu queria que a sua oração fosse apenas sobre a necessidade de ter uma visão do Cristo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu acredito que o Espírito vai começar a trazer sobre pessoas visões. Feche os seus olhos. E vamos caminhar em direção a essa pessoa que é o Filho de Deus, que está presente no nosso meio nessa noite, que não está longe, que não está distante, mas que está aqui. Eu queria que você começasse a abrir a sua boca e a declarar quem Ele é. Queria que você começasse a dizer: você é o Cristo. Você é o Cristo. Eu quero caminhar em direção a você. Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Você é o ungido de Deus, o Rei dos Reis. Você é o Senhor dos Senhores. Você tem recebido por herança todas as nações da terra e você vai tomar posse dessa herança. Você é o amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero lançar sobre você o meu fardo que é pesado e receber o seu fardo que é leve, Jesus. Eu quero caminhar em direção a você, porque você está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados dessa vida, cansados dessa rotina, cansados dessa vida sem propósito e sem sentido. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos indo em direção a você, Jesus. Nós estamos indo em direção a você, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Tome a nossa vida, mostra-nos quem você é, mostra-nos quem você é, porque você é a imagem do Deus invisível, em você habita a divindade em plenitude, você é a imagem do Deus vivo, mostra-nos quem você é. Vamos, a sua busca é proporcional à sua necessidade. A sua busca é proporcional à sua necessidade. Não espere pela pessoa que está do seu lado. Vamos invocar a presença do Messias essa noite. Vamos invocar a presença do Cristo. Eu quero ter os olhos abertos, Espírito Santo, nessa noite. Abra os meus olhos, abra os nossos olhos, para que possamos ver o Filho, para que possamos beijar o Filho e reverenciar a sua presença e nos derramar diante da sua face, diante da sua glória, diante do seu brilho. Vamos em direção a Ele. Vamos em direção a Ele. Deixe que o Espírito traga palavras no seu coração. Vamos. Declare quem Ele é. Declare quem Ele é. Declare quem Ele é. Oh, declare quem Ele é. Você é o Cristo. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi. Nós oramos na minha
te ama.